Nossa videoaula aí a respeito agora da letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E aí eu quero que você tenha ciência que na antiguidade este alfabeto, na ocasião conhecido como alfabeto pictográfico, a letra Aleph, ela tinha essa representação muito parecida aí com a cabeça de um animal. E aí ficou praticamente dito por estudiosos, pessoas que estudam línguas, pessoas que estudam os alfabetos, pessoas que estudam a antropologia, então ficou conhecido aí como a cabeça de um boi, tá? Então aí você vê aí neste desenho vermelho aí e a gente tem por característica o chifre, ok? E o chifre, só ressaltando para você que o chifre aí ele tem uma representação de poder, de força. E a letra do hebraico, ela tem cada letra um significado. Significado, inclusive, muitas vezes, de palavra, tá? Então, aí no caso do Aleph, ele está ligado à força do líder e ele está também conectado naquilo que a gente vai conciliar, a gente vai fazer uma conexão naquilo que é o início. Então, na aula que nós falamos aí a respeito do Aleph Tav, que traduzido essas duas letras para o grego, nós chegamos aí ao alfa, que seria o Aleph, e o ômega como a última letra, o fim. Já no hebraico, a primeira letra, o Aleph, e a última letra, o Tav. Então, Gênesis 1, versículo de número 1, a quarta palavra que nós temos ali, são duas letras no hebraico, que comumente não há uma tradução, não há uma transliteração para as outras línguas, nem inglês, nem português, não há para o latim, não há para o grego. Senão a frase ali dita em Gênesis 1:1, ela não teria um sentido, tá? Então, no caso, criou Deus os céus e a terra, ok. Criou Deus Aleph, Tav, o início, o fim, os céus e a terra. Então, aí no caso, você está já tendo aí acesso aos nossos módulos e mais aprofundados. A gente está aí justamente te explicando que numa versão bíblica, numa tradução, numa transliteração, muitas vezes vai se perder a qualidade daquilo que o idioma original está querendo passar ou fornecer. E, obviamente, ali, Gênesis, com a autoria de Moisés, certamente Moisés, nele conscientemente, não estava falando nem apontando para Yeshua, para Jesus. Mas o Pai, ele deixou ali justamente para que no cumprimento dos tempos, na plenitude dos tempos, nós tenhamos uma revelação aí, uma revelação espiritual, uma revelação de um segredo espiritual, que mais na frente você também vai verificar essa palavrinha segredo, ela faz parte aí de interpretação bíblica, ela faz parte de ministrações, tudo dentro daquilo que a gente tenha por interpretação das escrituras sagradas, tá? Agora aqui, aonde está piscando aí, e aonde você está vendo escrito aí Iod ou Vav, você tem aí nesse quadradinho roxinho aí, nesse lilás, o que foi a mudança das letras, tá? Então, no primeiro instante aí, esse desenho de a cabeça de um boi, de um animal, e depois a gente tem aí ela já mudando um pouquinho para como se fosse aí muito parecido com o formato de estilingue, um formato aí um pauzinho no meio e um Vzinho deitado, tá? Até a gente chegar no que é usado na atualidade, e na atualidade cada letra do hebraico ela é composta também aí de outras letras na sua formação. Então olha só a beleza do hebraico, olha só a profundidade da língua,
olha só o conhecimento espiritual baseado em tudo aquilo que a Escritura Sagrada nos traz, tá? Então, olha, para a gente escrever hoje o Aleph, a gente vai usar aí o Yod, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico, inclusive a letra que não toca na escrita ali, não toca no chão, não toca na linha do caderno, vamos dizer assim. É a letra que faz, inclusive, parte do tetagrama, que são aquelas 4 letras, e que a tradução, depois nós vamos verificar como é que funciona o tetagrama. E nós temos aí o Vav, que é a 6ª letra do hebraico, que faz referência aí a um prego. Normalmente o prego, ele faz aí inclusive uma junção, ele une 2 lados. E aí no caso está unindo o Yud do parte de cima e o Yud da parte de baixo. Agora olha que interessante. O Yud, ele é a 10ª letra e ele tem aí uma conexão, ele tem aí um conhecimento a respeito também da totalidade, daquilo que é pleno, daquilo que é completo, daquilo que é referencial ao número 10. E o Vav, que está ligado como 6ª letra, 6º dia o homem foi formado. O Vav, que é um prego, e este prego ele tem a capacidade de unir. E quando falamos de prego também a gente pode já visualizar o sacrifício de Jesus ali no Calvário, tá bom? Então você aí na plataforma vai seguindo as nossas aulas que a gente vai para o próximo vídeo. Aí a gente tem um quadro que nós temos aí as 22 letras do hebraico e outra coisa interessante é que o Apocalipse nós temos 22 capítulos, então nós podemos também, inclusive em cada capítulo, colocar uma letra do hebraico. E aí você vê onde tem essa setinha preta, do alto para baixo, o Aleph, já da maneira que é escrita na atualidade, no bloco do meio, que nós mostramos ali anteriormente a respeito do Aleph, e nós temos aí o desenho da cabeça de um animal, e esta cabeça de um animal ligado justamente. Lembrando a você que sempre da direita para a esquerda, e a escrita sempre do alto para baixo. Se você refletir, inclusive, no que eu estou lhe dizendo aqui, do alto para baixo, você também vai ter aí um fundamento daquilo que é transmitido dos céus para a nossa vida, tá bom? E aí nessa setinha lateral, onde tem o E aí, puxando aí, correto? Você vê o sinal de uma cruz. Então, agora a gente vai observar a escrita é sempre de cima para baixo, mas nós vamos fazer aí uma visualização dessa letra, daquilo que é no início aí, ó, uma cruz. E aí depois ela mudou um pouquinho, até porque o povo peregrino, e o povo peregrino muitas vezes estava em contato com outras culturas, e aí por isso também houve algum tipo de mudança, mas sempre o Senhor Deus, sempre Adonai, sempre o Senhor, ele preservou a questão da letra, porque considera uma letra espiritual, aonde o Senhor traz revelações espirituais, a qual nós estamos aí, inclusive, destrinchando algumas delas aí durante a nossa aula, tá bom? Então tá aí, você tem também aí na sua plataforma em PDF, e aí sempre da direita para a esquerda. Então se você pegar lá onde você está vendo aquela setinha lá em cima, no alto aí da tela, você começa pelo Aleph, e aí você vem seguindo as demais letras até que a gente chegue aí justamente na última letra, 22ª letra, que é o Tav. E aí falando de um alfabeto antigo, não tinha vogais, tá? As vogais elas surgiram depois, então por isso também, algumas décadas atrás, muita dificuldade do ser humano fazer algum tipo de conexão
com o que existe numa questão de verbalidade do idioma. Tudo isso estou lhe mostrando para que a gente tenha uma compreensão aí mais aprofundada a respeito do original das Escrituras Sagradas, até que a gente chegue fazendo aí um paralelo no dia atual, onde você vai seguindo também nas aulas, tá bom? Agora aí a gente tem a letra Tav, que é a última letra, 22ª letra. Da direita para a esquerda a gente vai estar analisando aí o desenho, então você percebe aí, ó, muito nítido, onde está escrito aí hebraico antigo, muito nítido o desenho de uma cruz. No paleo hebraico, aí um formato de um X, mas esse X a gente pode conectar a uma cruz também, tá? E aí onde você está vendo cursiva é a forma que a letra ela hoje é escrita na forma cursiva. E aí você também percebe na letra mais moderna, na letra que é letra de imprensa, o formato aí do TAV. Mas observe que na antiguidade as letras, pelos seus desenhos, a gente tinha ali a questão de um X, de uma cruz, tá bom? Esse simbólico aí, como essa foto está em 3D, é só uma alusão daquilo que a gente viu no quadro anterior a respeito ali da questão do alfabeto, tá? Agora a gente observa aí, olha, a junção do Aleph Tav. Então, a quarta letra aí de Gênesis, Bereshit 1, na quarta letra, onde a gente tem ali o Aleph Tav, que se nós fôssemos traduzir, assim como o Senhor Jesus, Yeshua, fez, ele citou, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e eu sou o fim. Agora observe, Jesus não falou isso aí em grego, tá? Ele não usou a língua grega para dizer eu sou o alfa e o ômega. Então ele citou ali em hebraico, ele possivelmente citou em aramaico. Por que questão? Na ocasião, ali no período dos primeiros anos da era cristã, ou depois de Cristo, os primeiros anos ali, o aramaico ele era uma língua falada na cidade, nas tribos de Israel, e o hebraico ele era mais reservado para se falar dentro das sinagogas. Por qual motivo? Porque o hebraico, ele tido como uma língua espiritual, uma língua santa, e ali no caso, a preservação do povo hebreu sobre a língua era o risco da língua ter uma deturpação, a língua ter talvez uma deformação no seu conteúdo, na sua forma de significado para o ser humano. Então agora observe o seguinte, Aleph Tav nos dá então a conotação de que a gente vai iniciar um determinado ponto e para que a gente chegue ao final, a gente vai chegar até o Tav. Então, para que a gente chegue até o final, o desenho que existia numa escrita era o desenho de uma cruz, o desenho de um X. Mas vamos ficar com a cruz. Então, a etapa final era chegar até a cruz. E assim, ali na antiguidade, os homens, os hebreus, eles assim o faziam nos seus desenhos, nas suas escritas, para que pudessem estar se comunicando, para que pudessem estar sinalizando. E nas escrituras sagradas nós temos aí esse tesouro espiritual, como nós estamos aí nesse início de módulo, falando justamente da língua hebraica, que é super importante neste primeiro momento, para que você tenha um fundamento daquilo que é o original e para que você tenha um fundamento daquilo que é uma mentalidade hebreia, tá? Por qual motivo? Porque o Novo Testamento, a gente tem ele escrito na língua grega, mas ele não foi falado na língua grega por Jesus e os seus discípulos. Tanto que se você observar em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele fala com Saulo, que cai do cavalo, a Bíblia faz questão de dizer que eles falam na língua do hebraico, tá? Eles falam na língua dos hebreus. E Romanos capítulo 3, versículo de número 2, a palavra do Senhor vai dizer que Deus deu aos judeus a sua palavra. Então, a gente tem aí o entendimento, justamente usando esses
versos que eles praticamente se fundamentam, esses versos que eles se completam, a gente observa, inclusive, que não há nenhuma contradição, e quando a gente vai ali se deparar com Romanos 3:2, não está falando ali a respeito de um povo exclusivo, tá? Até porque, olha só, quem está escrevendo a carta ali aos romanos é justamente aquele que foi designado a anunciar a nova aliança aos gentios, a todos os povos e nações que não eram judeus, tá? Então a gente observa que Deus deu ao judeu. E aí, no caso, como Deus deu ao judeu, é fazendo uso do idioma, fazendo uso da língua, fazendo uso de uma mentalidade espiritual que não tem nada a ver hoje com o judaísmo tradicional ou o judeu messiânico, vamos dizer assim, ou qualquer que seja a outra vertente, separando aqui o que é um aspecto de religião, separando aqui o que é o aspecto de uma denominação, daquilo que é a palavra pura, cristalina, espiritual, tá bom? E agora aí na tela a gente tem o alfa e o ômega. Olha aí o que é que a língua grega nos traz e que ficou bem conhecido, bem proclamado, bem divulgado, muito pregado, o Senhor Jesus, citando que ele é o início e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Mas nós, partindo agora de Bereshit, Gênesis 1, nós vamos observando aí a quarta letra, o Aleph Tav, que transliterado para o grego, nós teremos aí essas duas letras e nós temos essas duas verbalizações, o alfa e o ômega.